Pogba só foi escalado como titular em uma partida desde seu regresso à Juve no verão de 2022. Agora existe uma possibilidade muito concreta de que ele não vista mais a camisa do clube, devido à detecção de níveis elevados de testosterona em um teste antidoping surpresa, realizado após o jogo do time contra a Udinese em 20 de agosto. Pogba recebeu uma suspensão temporária do Tribunal Antidoping italiano, e sua agente, Rafaela Pimenta, afirma que estão aguardando a análise complementar para verificar se a amostra B confirma a presença da substância proibida no organismo do jogador francês. Até que tenhamos os resultados, não podemos fazer nenhum comentário, disse Pimenta. O que é certo é que Pogba nunca teve a intenção de violar as regras. Caso seja considerado culpado por doping, ele corre risco de ser banido do futebol por um período de 2 a 4 anos, colocando sua carreira da primeira divisão em perigo neste momento. O que já é incontestável, no entanto, é que esse possível doping representa mais um golpe devastador para um jogador que tem enfrentado uma série de desafios desde seu retorno a Turim no ano passado. Lesões, brigas, chantagem, jogos ruins, tudo isso vem se passando na vida de Pogba desde seu retorno à Juventus. Mas seu começo não foi esse. Pogba já foi considerado por muitos como um dos melhores meio-campistas do mundo. E não é por menos. Suas temporadas na Juve mostram isso. Ele encantou o mundo com seu lindo futebol, e a forma como conduzia o jogo encantava os olhos dos amantes do futebol arte. Como Pogba saiu desse status até chegar no que vemos hoje? Quase que desacreditado. É isso que vamos ver neste vídeo. Apesar do meio-campista ter nascido na França, sua origem é a Guiné. Seus pais saíram do país ainda muito cedo, fugindo da pobreza. Na França, tiveram Pogba e o criaram. Seu pai, Antoine, e sua mãe, Moriba, sempre acreditaram no potencial do filho. Por isso, sempre o incentivaram a jogar futebol, mesmo as condições de vida da família não sendo as melhores. Com menos de 16 anos, Pogba já era profissional de futebol, tendo sido contratado pelo Le Havre, pequeno time da primeira divisão francesa. A estrela da família se tornou sucesso em pouco tempo. Com espírito de liderança técnica e motivacional, o capitão da equipe sub-16 já era uma grande estrela em maturação, sendo convocado pela seleção francesa de sua categoria. Promissor na França, as atenções do Arsenal, Juventus e Manchester United se voltaram para ele. Porém, no dia 31 de julho de 2009, atraído pela reputação e projeto, Pogba pousaria em Manchester. Após longos 2 meses de batalha na FIFA entre Le Havre e o clube inglês, finalmente no dia 7 de outubro, o francês se transferiu, de fato, para o Manchester United. Mas lá encontraria um grande problema. Jogando no time base do United, Pogba surpreendia a todos com suas atuações. O que não surpreendeu foi quando Sir Alex Ferguson, lendário treinador inglês, colocou Pogba no seu time principal. Naquele momento, o mundo já olhava para o meio-campista que havia conquistado o melhor treinador do mundo na época. Todos esperavam muito dele. Reportagens e entrevistas, todos falavam dele. Depois que subiu Pogba de categoria, Ferguson não deu muita oportunidade ao jovem jogador no time principal, preferindo quase sempre outros a ele. Isso chateou Pogba, que teve discussões pesadas com o treinador sobre seu papel na equipe. Aquilo irritou Ferguson, que pediu o afastamento do jogador por um período para a diretoria do United. Anos depois, a mãe de Pogba deu uma declaração sobre o lendário treinador. Quando Pogba me disse que Ferguson vinha à minha casa, eu não acreditei. Ele veio sozinho. Já havíamos conversado todos, eu, Pogba e seus irmãos, e decidimos que ele não iria assinar com o United. Ferguson o punia. Ele não o colocava para jogar. Pogba estava sozinho. Ele chegou até a chorar um dia no escritório de Ferguson pela maneira como foi tratado. Em 2012, Pogba assinava com a Juventus, o que irritou muito o United, já que contavam com a renovação da jovem promessa. Na Juve, Pogba construiu uma carreira como um dos melhores do mundo. Passes, dribles e jogadas desconcertantes que encantavam o mundo. Ele era o principal cérebro do time que em 4 anos ganhou 4 vezes o campeonato italiano. Se Pogba não performava, a Juventus também não ia bem. Ele foi eleito o melhor jogador jovem do mundo, prêmio dado às maiores promessas do futebol que um dia podem se tornar grandes estrelas do futebol. E isso foi o que de fato ocorreu com ele. Pogba
Como jogador, sempre foi completo, e por sua primeira temporada na Juventus, ele passou a ser constantemente convocado à seleção francesa, onde demonstrou ainda mais qualidade. As próximas temporadas na Juventus foram gloriosas para ele. Ao lado de Arturo Vidal, sua parceria ganharia o mundo como um dos melhores meio-campos do futebol na época. Vidal com marcação implacável, além de técnica refinada, e Pogba com a bola no pé, qualidade de passe, velocidade, cadência de jogo e precisão em jogadas, ganhando tanto títulos individuais como títulos com seu clube. Ele se tornou um ídolo para a torcida. Ele mesmo parecia amar o clube, algo que não é tão comum hoje em dia nos jogadores, e por muito pouco não venceu a Champions League, ficando apenas com o vice da competição mais desafiadora do mundo. Além de 2 supertaças da Itália e 2 Copas da Itália, sem falar dos 4 campeonatos italianos. Mas seu tempo na Itália estava chegando ao fim. E adivinham qual clube queria de volta? Em 2016, Pogba retornou ao Manchester United por um valor de 100 milhões de euros. A promessa que o United tanto queria estava de volta, mas dessa vez não mais como promessa, mas sim como fato. A primeira temporada de Pogba com os Demônios Vermelhos foi espetacular, e rapidamente muitos pensaram que ele logo pagaria o valor investido do clube com títulos, finais e jogos inesquecíveis. E para complementar, em 2018 ele foi campeão do mundo com a França, jogando bem todos os jogos pela seleção e fazendo parceria com Mbappé, com quem tem muita amizade. Mas após a Copa, as coisas não foram tão bem assim para ele, no seu clube, passando por altos e baixos. Mesmo assim, conquistou a Europa League pelo United e a Copa da Liga Inglesa. Só que ele parecia não mais querer viver em Manchester. Por isso, decidiu retornar ao lugar que mais se sentia bem, Turim, a Juventus. Só que a partir daí é que as coisas ficaram piores para ele. Se estiver gostando do vídeo, deixe seu gostei para que eu possa trazer cada vez mais para vocês e comente o que está achando dos vídeos. Prometo que respondo a todos. Paul está de volta a Turim. Ele partiu como um garoto e retorna como um homem e um campeão. Mas há uma coisa que não mudou: o desejo de escrever páginas inesquecíveis na história do clube juntos mais uma vez. Pogba está de volta e nós não poderíamos estar mais felizes. Essa declaração oficial confirmando o retorno de Pogba à Juventus no verão passado resumiu perfeitamente a empolgação em torno da transferência. E isso era compreensível até certo ponto. A Juve não havia desembolsado nada para assinar novamente com o jogador que havia vendido ao Manchester United em 2016 por um recorde mundial de 100 milhões de euros. Além disso, ele ainda tinha 29 anos. A esperança era de que a Juve conseguisse pelo menos mais 2 temporadas estelares de Pogba, que havia jogado o melhor futebol de sua carreira no clube durante sua primeira passagem por Turim. No entanto, havia 2 grandes dúvidas em torno do negócio. Em primeiro lugar, Pogba não estava se juntando ao time da Juve com o mesmo nível de qualidade daquele ano que havia deixado, e há muito tempo havia preocupações quanto à sua capacidade de brilhar sem jogadores de classe mundial ao seu redor. Em segundo lugar, e muito mais importante, o histórico recente de lesões de Pogba. Em suas 3 últimas temporadas em Manchester, ele foi afastado por lesão em 8 ocasiões diferentes e com uma variedade de problemas. Sua última partida pelo United foi em abril do ano passado, quando saiu marcado pela derrota de 4-0 para o Liverpool. Mas o pior estava por vir. Enquanto se recuperava de uma lesão antes da Copa de 2022, seu irmão deu declarações polêmicas sobre ele. O público francês, italiano, inglês e espanhol merece saber certas coisas, disse Mathias Pogba. Basicamente, o mundo inteiro, incluindo os fãs do meu irmão, a França, a Juventus e seus patrocinadores, precisam ter as informações e tomar uma decisão informada sobre se ele merece o respeito e o amor dos fãs. Se ele merece jogar pela Juventus e o lugar na equipe da França na Copa do Mundo. A alegação era de que o jogador havia contratado um feiticeiro para enfeitiçar o companheiro de equipe da França, Mbappé, de quem ele supostamente tinha ciúmes. Seu irmão o chantageou e rapidamente foi preso, só que tempos depois foi liberado. Pogba sofreu por lesões, chantagem e ameaças do crime organizado que o perseguiu até a Itália. E no fim, não foi à Copa do Mundo em 2022 no Catar e viu sua seleção ser eliminada na final contra a Argentina. E agora o suposto doping. Nada está dando certo para ele, mas é um fato.
Pogba poderia sim ter sido um dos maiores da história, mas tudo conspirou para que não. E o que nos resta? Torcer para que a denúncia de doping não se comprove e possamos ver Paul Pogba brilhar por mais alguns anos na Juventus. Caso a denúncia se revele verdadeira, não tenho dúvidas, esse seria o fim de um meio-campista completo, que iniciou sua carreira como meteorito, e assim como meteorito, se destruiu antes mesmo de atingir seu ápice. Te espero neste vídeo aqui do lado. Fui!